Senhor Jesus, vamos continuar. Vamos falar desta vez de Êxodo, o nosso segundo livro do Pentateuco, e vamos continuar e vamos falar de um Deus condescendente. O que é um Deus condescendente? Primeiro, preciso entender o que é condescendente. Flexível, tolerante, um Deus que suporta a fraqueza dos fracos. Nós vamos ver a partir do capítulo 16 de Êxodo a segunda murmuração dos judeus. Começaram a reclamar com Moisés pela falta de água. O caso de Mara, por exemplo, em que as águas se tornaram doces, as águas amargas, águas salobras. No Nordeste tem muito disso, águas que são salobras, né? As pessoas cavam poços e as águas são salgadas ou são, né, impróprias para o consumo. Naquela região de Mara também era assim. E Moisés, por uma ordem de Deus, por graça de Deus, coloca um galho na árvore. Não me pergunte que galho que é, a Bíblia não menciona essa menção, né? Faz uma menção da árvore, mas nós não temos como saber que árvore que é esta. E a água se torna potável, né? Água que se possa beber. A murmuração dos judeus é porque eles ficaram a ver navios no deserto, né? Parece assim uma metáfora, mas é assim mesmo que foi. Eles esperavam que logo receberiam a terra prometida. No episódio dos espias, né, eles murmuraram contra Deus, ficaram com medo, e Deus resolveu os matar no deserto. E eles começaram a peregrinar por 40 anos. O que nós vamos encontrar é que as murmuraram em Mara, murmuraram porque queriam carne, porque queriam pão, e Deus vai se irritar com aquilo. Olha, Moisés, esse povo é terrível, eu vou matar eles todos. Eu vou matar esse povo murmurador, eu não estou mais conseguindo suportar a fraqueza desses miseráveis. Eu vou matar todos e vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. E Moisés intercede pelo povo. O povo está murmurando, querendo carne, querendo pão, querendo água, enfim, querendo tudo do bom e do melhor. Queremos casa, queremos carro, queremos bens, queremos postos, enfim. O povo estava murmurando, querendo do bom e do melhor. E Deus resolve saciar aquilo que o povo estava pedindo. Moisés diz, olha, Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que vão dizer as outras nações? Que o Senhor não teve competência, não teve como colocar o povo na terra prometida, e aí resolveu matar a todos. Se o Senhor fizer isso, o que vão dizer as outras nações? E aí Deus, com essa intervenção de Moisés, Deus vai voltar atrás. Não, então tudo bem. Então, não vou matar esse povo, não. Mas os menores de 20 anos, né, os maiores de 20 anos, vai todos perecer no deserto. E o Senhor, fazendo assim, será muito bom. Eu vou mandar meu anjo com vocês, viu, Moisés? Depois que para esse povo aí, eu não vou conseguir andar com eles, eu vou mandar meu anjo com vocês, e o meu anjo vai guiar vocês pelo caminho. Moisés disse, não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, negativo, nada feito. Minha presença vai com você. Não. Se o Senhor não for conosco, pode riscar o meu nome do teu livro aí no céu. Olha que abusado, que audácia de Moisés. Que Moisés corajoso. Eu não teria coragem de fazer uma oração dessa. E Moisés fez. O certo é que Deus vai caminhar com o povo. A coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo do frio do deserto. Naquelas regiões do deserto à noite pode chegar a menos 0 grau, né? A chegar a menos de 1 grau negativo. E durante o dia um calor causticante, um calor escaldante,
A temperatura é muito forte, em algumas regiões chega a 50 graus. E aí, a coluna de nuvem, o ar condicionado, para refrescar o povo. O povo tinha na nuvem, que era a nuvem da glória, tanto é que o apóstolo Paulo, circunstância, nessa ocasião, e eles tinham a presença gloriosa de Deus à noite, uma coluna de fogo, né? Quando a gente fala coluna de fogo, a gente dá a entender que essas colunas que a gente vê nas nossas casas, à noite, aquela nuvem de glória, ela se transformava em nuvem de fogo e parte corria entre o povo para aquecer aquela multidão do frio. O pão que eles pediram, Deus enviou, o maná, aquele alimento sagrado. É interessante porque quando a gente vai estudar o texto bíblico, a gente começa a ver as, as particularidades e a preciosidade dos textos bíblicos. Deus fez chover o maná sobre a terra o tempo, né, aquela noite inteira. Quando o povo acordou de manhã e viu aquilo, né, como uma geada, como a neve que cai, né? O solo em redor do acampamento estava branco com aquilo. O povo perguntou: maná? Maná quer dizer, o que é isto? O pão do céu. Tinha um gosto levemente de mel, né? E as pessoas podiam colher o suficiente para a alimentação diária. Se o preguiçoso pegasse 2, né? Porque às vezes não quer pegar no outro dia, e ele quisesse comer a mais, e ele coletasse mais do que era necessário, aquilo estragava, até dava bicho, a Bíblia assim afirma. Porque o maná era a porção da fé, é o pão do céu. O sujeito, né, o judeu, ele tinha que comer o suficiente. Então, eu penso que se a Bíblia diz que era para a porção diária, não havia pessoas obesas ali, né? Os que comem bastante, aquelas pessoas que gostam de comer, né? Os gulosos não tinham, porque não havia isso. O certo é que no sábado, né, na sexta-feira, antes que chegasse o sábado, era para pegar a porção dobrada. Aí não estragava. Olha o milagre de Deus aí. Se pegasse a mais nos dias da semana, nos outros dias da semana, o que passasse disso azedava, estragava, que não tinha jeito de comer. E já da sexta para o sábado, o milagre acontecia e o pão do céu não estragava. Não tinha problema nenhum. Dava para comer na sexta e no sábado, porque no sábado eles não podiam comer, porque no sábado não caía. O maná foi um verdadeiro milagre. O nosso livro aí, na página de número 85, diz que o povo nunca viram coisa antes igual descer dos céus. Maná é a pronúncia da pergunta o que é isto, do verso 15 do capítulo 16. E só mesmo um milagre poderia causar tanto espanto entre os judeus. O capítulo 15 menciona aí a falta de água, e este menciona a falta de pão. Observe que no capítulo eles reclamam a falta d'água, no outro reclamam a falta de pão. Duas coisas importantes para a vida humana. E Deus, como é o Deus provedor de todas as coisas, ele provê tanto um como o outro para as necessidades do seu povo. O maná fornecido no deserto nos ensina que no deserto desse mundo não pode alimentar nossas almas. Não existe alimento no deserto. E no deserto deste mundo terrível, qual é o alimento que é proposto? Bolotas, alfarrobas, algumas versões traz, né? Aquilo que os porcos comiam na parábola do filho pródigo, no caso João, capítulo 15 de João, é que eram alfarrobas ou bolotas. Enfim, era a lavagem que os porcos comiam, né? E no deserto dessa vida, aqueles que não comem do maná do céu, não comem do maná divino, do pão do céu que é Cristo, infelizmente comem outras coisas. E Cristo tem muito bens, né? Cristo, nosso Senhor, ele tem muitos bens na sua despensa para suprir a nossa necessidade no deserto da nossa vida. Através dele, Cristo, é que nós temos o alimento diário, o alimento de cada dia.
disponível, suficiente e ao alcance de todos. O maná colhido, ora, se o maná fornecido nos fala do alimento do céu, o maná, quando colhido, nos fala do estudo da palavra de Deus. Se guardada apenas na cabeça e não no coração, esta palavra pode gerar contenda entre os cristãos. Assim, aquele pão do céu guardado, não consumido, criava bicho e cheirava mal. Isso aqui é uma analogia, uma tipologia, né? E o maná interpretado, o maná estava no deserto, mas não era do deserto. Era pão do céu. O seu sabor não era da terra. O seu sabor, certamente, era sabor celestial. E, sem dúvida, nos fala de Cristo e sua humilhação aqui na terra, que é o verdadeiro pão do céu. É espetacular estudar a palavra de Deus. É maravilhoso. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, mais rica, né, fica o nosso conhecimento e aumenta a nossa fé. A lição de número 6, que nós vamos ver agora, é composta de 5 textos. A introdução da dispensação mosaica, ou a dispensação da lei. Nós vamos ir até o Monte Sinai, onde é feita ali a aliança de Deus com Moisés, os mandamentos, né, do 1º ao 5º mandamento e do 6º ao 10º, e a exposição do Código Civil da lei, que era nada mais, nada menos do que a Carta Magna, ou a Constituição, para os judeus. Muito bem. O capítulo 17, ele vai narrar os incidentes que ocorreram com os israelitas. O primeiro incidente, né, é o que ocorreu lá em Refidim. A água que jorrou da rocha. O povo, como sempre, murmurando atrás de água, porque eles migravam, né? Eles eram caravaneiros, migravam, nômades. Nem sempre estavam no mesmo lugar. Eles eram comandados pelo mover da nuvem. Se a nuvem se ausentasse daquele lugar e fosse para um outro lugar, eles tinham que levantar o acampamento e ficar lá debaixo da nuvem. Isso poderia demorar uma semana, alguns meses ou anos. O certo é que aquela nuvem ficava parada o tempo todo sobre o arraial dos israelitas. A nuvem é que determinava a marcha. E lá em Refidim, eles murmuraram porque não tinha água, nem para o gado, nem para eles, e eles estavam ali de novo com sede e começaram a murmurar. E aquilo, mais uma vez, torrou as paciências de Deus. E Deus falou com Moisés, olha, você vai lá e fale a rocha, e ela vai verter água. Ora, o milagre era muito maior. Moisés, que era considerado o homem mais manso da terra, naquela ocasião ele perdeu as estribeiras. Ele bateu na rocha. Ele não podia ter feito isso. Ali marcou a sua sentença. Ele foi sentenciado a partir desse episódio de Refidim. Como ele ficou nervoso com o povo, em vez de falar com a rocha, ele bateu com o cajado na rocha e a água saiu da rocha. Essa rocha, ele não podia ter batido. Porque aquela rocha era uma rocha diferente. Da mesma maneira que a nuvem movia, havia uma rocha que os acompanhava. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que havia uma rocha que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Aquela pedra era Cristo, simbolizava Cristo. Ele não podia ter batido em Cristo. Mas ele fez isso. Perdeu a paciência. Um outro incidente nessa ocasião, no capítulo 17, é um incidente curto, mas que teve uma grande significação, que foi o conflito com Amaleque, os amalequitas. Amaleque era neto de Esaú, que nasceu segundo a carne, e ele tumultuou contra Israel. O que ocorreu é que essa luta ali entre os amalequitas, os parentes próximos, os primos, mostra que os recursos humanos não são próprios, não são meios
são meios limitados para quando se precisa ter a vitória sobre um embate. Ali naquela ocasião, a vitória seria fácil sobre os amalequitas, mas eles podiam lutar e orar e, sobre o espírito, né, conquistar a vitória sobre a carne. Nesse episódio dos amalequitas, nós vamos encontrar aqui Josué. É a primeira vez que vai aparecer o futuro libertador de Israel, no capítulo 17. Nesse capítulo 17, eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu gostaria só de salientar. Acontece um fato interessante. Enquanto Israel prevalecia, Moisés orava no monte. Ele, Moisés, Hur e Arão. Arão era irmão de Moisés. E Hur, possivelmente, era filho de Miriam, sobrinho de Moisés. Subiram ao cume do monte. Enquanto levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas no combate. Moisés cansava, baixava a mão, Amaleque vencia, começava a ganhar o combate. E aí, arrumaram a pedra, Moisés senta em cima daquela pedra, e ambos, Arão e Hur, seguram as mãos de Moisés até que a batalha é vencida. O que nós aprendemos aqui nessa ilustração é que a vitória sobre a carne se agir de maneira dependente totalmente de Deus. Se o cristão ele agir independente ou viver em desobediência, ele é o Amaleque. A carne consegue a vitória facilmente. Esse recurso da oração tem que estar sempre constante. No fato a seguir, nós vamos encontrar um homem chamado Jetro, que também é chamado de Reuel, ou Robabe. É a mesma pessoa, era o sogro de Moisés. Moisés, quando esteve lá no deserto de Midian, apacentando o rebanho do seu sogro, o Jetro, ele casou-se com uma das suas filhas, Zípora. E agora, lá no arraial, o seu sogro sai lá de Midian e vai ter com Moisés. E quando chega lá onde está Moisés, ele se admira de ver todo o trabalho que Moisés fazia. Ficava desde o romper da manhã até o ocaso, né, até o final do dia, aconselhando o povo, sendo juiz, né, entre causas, entre o povo. E ele estava cansado daquilo. Moisés já não ia dar conta daquilo, né? Moisés queria abraçar o mundo com o braço, com as pernas, queria fazer tudo. O conselho sábio de Jetro é que ele deveria constituir homens sábios que pudessem também ajudá-lo na liderança do povo, porque era muita gente, muitas pessoas. Haviam ali, segundo estimativas, eu nunca parei para contar, mas acredita-se que havia mais de 6 milhões de pessoas. Então é muita gente, é uma multidão. E o conselho sábio de Jetro é que ele deveria constituir homens homens que pudessem ser líderes junto com ele. E aí há essa situação. Ele reúne os 70 anciãos e Deus pega a parte do Espírito que está sobre Moisés e divide para os demais. E aí começa a facilitar o serviço, né? A distribuir funções. Um bom líder tem essa particularidade, ele não quer fazer tudo sozinho. Um bom líder, ele sabe dividir funções, delegar tarefas, para ele não fazer
tudo sozinho. Porque se fizermos isso, abraçar o mundo todo com as pernas, nós não vamos dar conta de fazer bem feito nenhum nem outro. O certo é que ali começa mais uma jornada do povo de Israel. Vai ali o capítulo 19 do Êxodo, nós vamos encontrar Deus estabelecendo o concerto mosaico. Antes que eu possa adentrar nessa aliança mosaica, vamos ver aqui conosco algumas considerações sobre o livro de Êxodo. Há dois pontos relacionados no livro de Êxodo que é notório de ser observado. Ele tem causado muita controvérsia. A data, né, do êxodo de Israel ao sair do Egito e a autoria do bendito livro. Duas datas diferentes para o êxodo são propostas pelos eruditos. Uma data recuada, também chamada de data bíblica, que se deriva, né, do 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Está lá no livro dos Reis, onde está dito que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado do rei Salomão. Está escrito lá. E essa declaração estabelece a data do êxodo em 1445 a.C., quase 1,5 milênio antes de Cristo. Por outro lado, lá em Juízes, capítulo 11, verso 26, nós vamos encontrar Jefté, cerca de 1.100 anos antes de Cristo, afirmar que Israel ocupou a sua terra, já tinha ocupado, né, a sua terra há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã e, assim, as conquistas fica datada em aproximadamente 1.400 anos. Essa cronologia do Êxodo e da conquista de Canaã, do período, se aproxima aí do período dos juízes. Esse período dos juízes durou, em média, 3 séculos, 300 anos aproximadamente. E essa cronologia da conquista de Canaã e do período dos juízes se encaixa bem nos eventos que são possíveis colocar datas, que é justamente o período dos reis, né? Saul, Davi, Salomão. Nesse período é possível datar os eventos. Com base nessas suposições a respeito dos governantes egípcios também, né, os faraós, é possível datar alguma coisa a partir das descobertas arqueológicas do século XIII para cá. O propósito do livro é que ele foi escrito para que nós tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e atos de redenção, né, atos de redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito. Como foi que Deus organizou a nação como um Estado? Como é que Deus pegou aquele apanhado de escravos e constituiu dele um povo escolhido, uma nação eleita? Israel também recebeu a revelação escrita. Quem recebe, dentre todos os povos da terra, quem é que recebe as revelações escritas de Deus? Os israelitas. Os israelitas. Também foi escrito com um elo extremamente importante de autorrevelação geral e progressiva de Jesus, ou de Deus, que culmina, que vai terminar lá no Calvário, ou melhor, que vai terminar no nascimento da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E, é claro, né, no Novo Testamento. É a partir daqui que nós vamos ver as revelações e os propósitos deste livro abençoado, que é o livro de Êxodo. Começa a aliança mosaica, capítulo 19. Nessa aliança mosaica, a gente vai encontrar 3 divisões da aliança que Deus fez, do pacto que Deus fez com Moisés. A saber, os mandamentos, os juízos e as ordenanças. Os mandamentos expressam a vontade de Deus para o seu povo. Os juízos governam a vida social de Israel, do povo.
e as ordenanças governam a vida religiosa, que é o próximo livro que nós vamos estudar, que é Levítico, que é as liturgias, né? A vida religiosa de Israel. Mas esses três elementos estão constituídos somente num único preceito, que é a lei. Diga-se de passagem, entre preceitos, né, a lei, os preceitos todos a serem observados pela nação de Israel, se um único judeu fosse capaz de cumprir todos os preceitos, mandamentos, juízos da lei que Deus instituiu para a nação, ele teria que observar 613 preceitos. Ah, mas não são 10 mandamentos? São, mas tem os preceitos também, né? As leis sociais, morais, as leis cívicas da nação de Israel. 613, né? 6 vai dar 10. Vai resumir em 10. 10 mandamentos. 6 com 1, 7, com mais 3, 10. 3 elementos, porém uma só lei. Mandamentos e ordenanças que formavam um só sistema religioso. Qual era a finalidade da lei? Por que Deus deu a lei para o povo? A finalidade da lei era que Deus os honrou, os fazendo como depositários e conservadores da sua lei. Todavia, Deus pretendia, né, com isso, que o povo de Israel fosse zeloso, que preservasse a lei, que conservasse, que observasse e, sobretudo, que cumprisse, né, os mandamentos que Deus estava ali ordenando no Monte Sinai. Aquelas tábuas da lei que Moisés recebe lá no Monte Sinai, que depois assumiu o nome de Decálogo, né, os 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra, eles se adaptam a toda a humanidade e foram concedidos por Deus para a instrução e governo de todos os povos. Então, é uma lei universal. 10 preceitos breves, abrangentes, né, que engloba todas as nações, e todos os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, o resumo é um só. O resumo é um só. Ora, irmão Eliseu, mas tem uma discrepância aqui. Jesus disse que toda a lei se resume em 2, que é amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí, se os irmãos pegarem esses 2 e sintetizar num só, vai ver que o que sobra é o amor. Então, os 10 mandamentos, o eixo central, o tutano da lei, é o amor. Quando Deus diz, em Lucas, capítulo 10, verso 27, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, cumprindo isso, está cumprindo a lei. A lei, ela veio como um tutor, como um professor, como um mestre, como um aio, até que Cristo fosse, né, porque aprove a Deus, né, na plenitude dos tempos, fazer com que, nascido da carne, Jesus viesse, né, à terra. E esta lei, ela não pode anular a aliança, ela foi acrescentada para convencer o homem do seu pecado, e ela serviu até Cristo, e ela foi uma disciplina preparatória para que viesse aquela semente prometida lá no proto-evangelho de Gênesis 3 e 15. Um decálogo, 2 tábuas. Vamos ver os decálogos, então, capítulo 20. Tem algumas divisões aí, estão na página 93 do nosso livro. O mandamento primeiro, até o mandamento de número 4, contém os preceitos que são referentes à santidade de Deus. Que preceitos são esses? Está na Bíblia. Vamos lá?
Os preceitos que estão lá estão aqui. Não matarás. Vamos começar a partir dos preceitos certinhos aqui, para que a gente não se equivoque. O primeiro mandamento é este, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E são esses os preceitos que é referente à santidade de Deus. O quinto mandamento descreve os deveres do homem para com Deus e do homem para com os homens. É um preceito moral. Assim como Deus é um ser moral, ele também atribuiu ao homem essa característica moral. Qual que é o preceito? Não matarás. Não matarás. O dono da vida é Deus. É Deus que dá e é Deus que tira. Só ele pode, tem essa. Só ele pode, só ele tem essa autoridade. O mandamento 6 deixa claro, né, as obrigações morais, sociais e econômicas entre os homens, que é o sexto mandamento. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Esses são os mandamentos totais. Na primeira tábua estava revelada a santidade de Deus e na segunda tábua a santidade da vida. Ora, que quem não mata, né, ele é claro, o amor, e quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não cobiça e quem ama não furta. E é isso que nós vamos ver a partir da nossa lição, texto 3. Eu estava aqui citando aqui a Bíblia, olhando os capítulos à parte. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. O conceito de como, né, do homem, como Deus vê, quando Deus olha para o homem, o que é que ele vê? E quando o homem olha para Deus, o que é que ele vê? São essas questões. Então, o primeiro mandamento é esse, não terás outro Deus diante de mim. É claro que naquele período já havia lá inúmeros falsos deuses. A própria nação de Israel adorava outros deuses. Nesse conceito do homem sobre Deus, Deus varia conforme, né, o seu estado de espírito, que vai no da imaginação. Ele cria deuses, o homem, né, ele cria deuses de todos os feitios, de todas as formas. O Salmo de número 115 é bem peculiar quanto a isso, né? É Deus, através do Espírito, inspirando o autor daquele Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, ou seja, não a nós, homem, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, diz a nação de Israel. O nosso Deus não é como os deuses das nações, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, e som algum, nenhum som lhe sai das suas gargantas. Então, esse Israel, ele, sabendo de que havia outros deuses, mas eles conheciam o Deus verdadeiro. Então, esse primeiro mandamento, ele é uma cobrança de Deus. Ele é uma cobrança. Porque Deus está acima de todas as imaginações, de todos os limites. Deus é absoluto. Deus está acima de qualquer coisa que o homem possa imaginar, que o homem possa criar. Tanto é que ele disse que não era para fazer imagem dele. Deus diz no segundo mandamento, não farás imagem de escultura para ti. Porque Deus não se identifica como imagem. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Quando você ora, como é que você vê Deus? Já parou para pensar nisso? Quando você ora,
Como é que eu penso, né? Eu já fiz essa pergunta para vários irmãos nas aulas presenciais que a gente participa junto, né? Alguns respondem, eu vejo Deus como um homem assentado num alto trono, um senhor de barba branca, cabelos grisalhos. Nota-se de passagem que essa visão é uma visão católica, né? De um homem sentado num trono. Outros dizem, quando eu oro, eu vejo assim, Deus como uma coluna de luz. Outros dizem, quando eu oro, eu imagino que Deus seja assim um pai querido que está lá no céu. Enfim, tem muitas formas de se imaginar Deus, de se pensar em Deus. Mas nenhuma dessas imaginações humanas deveriam ser usadas para exemplificar ou para materializar Deus. Porque Deus é espírito. Qual é a forma de um espírito? Ora, eu aprendi pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Deus é conforme a nossa necessidade. Deus é de acordo com as nossas necessidades. Quer um exemplo? Naquela noite que eles saíram, naquela manhã, naquela madrugada, em que eles saíram do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. Não foi um vento que separou o Mar Vermelho? Aquele vento que separou o mar em dois, aquele vento era o próprio Deus. Porque os israelitas tinham a necessidade de passar pelo mar. Aquele vento era o próprio Deus. Eles tinham a necessidade de ter uma sombra do sol escaldante durante o dia no deserto. A necessidade era o quê? Sombra. Deus se fez nuvem. À noite, o calor, o frio era causticante, né? Era frio demais. Era muito gélido. Deus se fez coluna. Porque a necessidade do povo era se aquecer. Um outro exemplo, tirando aqui do Pentateuco, indo para o livro na época dos reis de Israel, nós vamos encontrar Eliseu, Elias, os profetas da farinha, né? O evento mais notório é os vasos de azeite, né? O azeite da viúva, que era só um pouquinho, que Eliseu pediu para que apanhasse muitos vasos. E enquanto ela ia despejando o azeite, enchendo os vasos, o azeite ia multiplicando. Aquele azeite multiplicado era Deus na forma de azeite. Era a necessidade que ela tinha. E aí uma pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã. Qual é a sua necessidade? Deus está disposto em suprir a sua necessidade. Desde que estejamos dispostos a receber de Deus, Deus cobrirá. Fica aqui essa reflexão. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E esse terceiro mandamento é seguido à risca. O judeu não fala o nome de Deus. O nome sagrado de Deus é o tetragrama. O YHVH. Para a nossa língua portuguesa, tá, irmãos? É o Vav Rei, é Yud Rei Vav Rei, na língua hebraica. Esse nome é o impronunciável, perdeu-se na história. Eles não falam. Então, quando vão se referir a Deus, é o Eterno, o Senhor, Adonai, né? Eles não falam o nome de Deus de qualquer maneira. Mesmo o escriba, quando ia transcrever de um papiro para o outro, ou de um rolo de pele de animal para o outro, ele antes se purificava, tinha uma própria caneta especial, porque eles não falavam o nome de Deus em vão. Era um grave delito. Até hoje eles não falam o nome de Deus. O quarto mandamento era lembrar-se do dia de sábado para o santificar. Santificar o dia de sábado e santificar a si mesmo. Era o culto. É como nós hoje cristãos temos o domingo, onde nós santificamos o nosso dia para Deus e nos santificamos para Deus. É o quarto mandamento. Eles usavam o Shabat, que é o sábado. É para o homem dar descanso do corpo físico e para o homem se alimentar espiritualmente.
O quinto mandamento é o primeiro mandamento com promessa. De todos os mandamentos que estão aí na Bíblia, o quinto mandamento é o primeiro mandamento com promessa, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, e há uma recomendação. Honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Esse é o mandamento com promessa. O sexto mandamento é não matarás. Aqui já parte aqui, né, para a segunda tábua, que são os preceitos morais. Então, não matarás. Era a ordem divina. Porque o doador da vida, o dono da vida, aquele que deu a vida por nós, é só ele que tem o direito de retirar ou de pegar de volta, né, a vida. Porque Deus é o dono da vida. O homem não está ordenado a matar. O sétimo mandamento é não adulterarás. E a gente, quando olha aqui para esse sétimo mandamento, a gente só sempre pensa naquela condição conjugal. É claro, isso é óbvio, também é conjugal. Mas quando fala de adulterar, é de não mudar as coisas como elas são. Quando nós mudamos a constituição das coisas como elas estão, nós estamos adulterando. Quer um exemplo? Se eu pegar, por exemplo, a Bíblia e arrancar uma folha dela, eu estou adulterando a Bíblia. Não é para fazer isso, não é para adulterar. Já está constituída, então não posso adulterar. O cunho aqui no sétimo mandamento é moral. Então, por ser de cunho moral, ele é usado para dentro do casamento. O sujeito é casado, ele não pode ter uma outra pessoa. Se a lei dizia que não era para adulterar, nós vamos encontrar muitos dos heróis da Bíblia que adulteraram. Mas a lei dizia para não adulterar. Oitavo mandamento é não furtarás. Não furtarás. Não é para você se apropriar indevidamente daquilo que é alheio. Era muito comum naquele período o roubo. O camarada não tinha condição de possuir o bem, ele ia lá e roubava. Tornava-se possuidor do bem de outro. E Deus proibiu isso. Não furtarás. E a mentira que impera no mundo desde o princípio também era algo muito comum. Graças a Deus, nos nossos dias, isso não existe, né? Mentira, fofoca, fuxico, não. Disse mentira, essas coisas não existem. Só existiam naquele tempo. Então Deus falou assim para ele, não dirás falso testemunho. Hoje em dia não existe isso. Injúria, falso testemunho, são coisas que a nossa lei, a Constituição, dentro do artigo 5º, ela vai criminalizar moralmente, né, os que cometem esse tipo de delito. Calúnia, difamação, falso testemunho, perjúrio, são os crimes que são impetrados para alguém que comete falso testemunho. E aí, as penalizações, né, vão desde multas a privação da liberdade. O artigo 5º da nossa Constituição fala muito sobre isso. E lá, na lei de Deus, nas tábuas da lei, era o 9º mandamento. E o 10º, mais um mandamento de cunho cívico-moral, era não cobiçarás. Porque a cobiça levava à prática da injustiça e da violência. Já ouviu um adágio, uma frase que diz assim, que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Será que é mesmo? Olha, fulano tem mais do que eu. É a cobiça. Aliás, a cobiça era um dos 7 pecados capitais. A gente não vai entrar no mérito de pecado capital, de pecado venial, porque não é o nosso assunto aqui. Nosso assunto aqui é mandamento divino. Então, não podia cobiçar. E um caso notório de cobiça está na Bíblia. É o episódio em que Davi cobiçou Betseba. E aí ele acabou pecando no 9º mandamento.
ou melhor, no 7º mandamento: não adulterarás. A consequência foi trágica para todos os demais anos da vida de Davi. Nunca mais ele viveu em paz. Bom, meus irmãos, nós vamos fechar aqui, nessa nossa encerramento, né, do texto da lição 4, do texto 4, e nós vamos voltar a partir das exposições dos códigos civis da lei, a partir da página 98, no texto 5 do nosso livro. Na próxima aula, nós vamos estar discutindo sobre esses assuntos e falando com os irmãos mais assuntos a respeito das leis morais de um Deus moral que habita no céu e que nos tem amor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.